Oi, gente, meu nome é Laís, eu tenho 20 anos, sou graduanda no curso de Letras Espanhol da Universidade Federal de Alfenas e fui convidada pelos meus amigos Ana Luísa e João Paulo para contar para vocês um pouco sobre a minha pesquisa, em que o tema é a autobiografia poética Glória Fuertes e a Espanha do século XX. Bom, para começar, eu estudo uma autora então espanhola, que tem como nome Glória Fuertes. Ela nasceu no ano de 1917 e morreu no ano de 1998, então viveu sua vida no século XX. Sempre teve a literatura muito presente na vida dela, porque desde muito nova ela escrevia poesias sobre acontecimentos que marcaram a existência dela. Mas ela ganhou grande destaque na literatura infantil também, então ela possuía um espaço numa revista que se chamava Maravilhas para publicar contos, histórias e até mesmo poemas para as crianças. Além desse caráter literário, que sempre foi muito presente na vida dela, ela desenvolveu um caráter pacifista, que são características identificadas, inclusive, nas literaturas que ela escreveu, nas poesias dela, nos manuscritos dela. Então, em 1987, ela foi nomeada Senhora da Paz. Isso é muito importante porque eu vou desenvolver essa questão durante a minha análise. Eu preciso contar para vocês agora o que acontecia na Espanha desse século, do século XX. A cidade espanhola passava por diversas mudanças e por diversas guerras também. Então, no ano de 1936, ocorria a Guerra Civil Espanhola, que foi basicamente o confronto entre dois grupos políticos, os nacionalistas fascistas, que tinham o viés de direita, e a Frente Popular, que eram os comunistas, que tinham o viés de esquerda. Então, esses dois grupos eles competiam para quem seria o próximo governador, né? Quem governaria a Espanha. Bom, em 1937 ocorreu um dos maiores massacres na história da Espanha, que foi o atentado de Guernica, que basicamente foi quando os nazistas alemães, que eram os apoiadores do movimento nacionalista da Espanha, utilizaram a Espanha como um teste de armas militares que seriam usadas na Segunda Guerra Mundial. Então, basicamente, a Espanha foi usada como um teste, e que era um teste que funcionou, porque deixou diversos mortos em 1937 na cidade de Guernica, e que implementou, nesse momento, um grande medo na população espanhola, que sabia que aquilo podia continuar acontecendo, que aquilo aconteceria enquanto esses conflitos estariam presentes. Bom, a Guerra Civil acabou em 1939, quando o líder do movimento nacionalista, que se chama Francisco Franco, ele era um general, ele implementou uma ditadura. Então, ele tomou o poder espanhol e implementou essa ditadura. A ditadura, em função de várias características cruéis, uma delas era a falta de liberdade, então era muito antidemocrática. Isso também acontecia na literatura, obviamente, porque um dos maiores viés da ditadura é a censura. Então, os autores eles sofriam muito com isso nessa época, inclusive Glória Fuertes. Porém, eles estavam inseridos no movimento que se chamava Movimento de Literatura Pós-Guerra, que era quando eles tinham a necessidade de escrever sobre as coisas que aconteceram e que aconteciam na sociedade espanhola, na Espanha no geral. Então, esses autores eles tinham esse compromisso, esse comprometimento de escrever o que estava acontecendo, mesmo que muitas vezes a censura não permitiria que isso fosse a público. Então, a Fuertes ela participou desse movimento, então as características da poesia dela eram sociais, era humanística, era uma característica de justiça, para mostrar para o povo o que estava acontecendo nessa época, porque muito não era reportado. Além disso, então, a partir dessas características, eu escolhi analisar poemas autobiográficos da autora, que estão presentes no livro Histórias de Glória, Amor, Humor e Desamor, de 1980. Então, esse livro ele contém poesias sobre o amor, poesias sobre também o desamor, que ela fala, que são poesias de questões que machucam. Também tem poesias de cunho humorístico, então a Glória Fuertes usava muito da ironia para fazer críticas sociais, e também os autobiográficos, que são intitulados autobios nesse momento. Então eu escolhi, são 13 os poemas autobiográficos presentes no livro, mas eu escolhi 6, né? Tive que fazer um recorte. E nesses 6 poemas eu analiso as questões históricas que estão presentes, então questões quando falam de ditadura e da Guerra Civil,
e também eu analiso um pouco, a partir desses poemas, qual era o papel social da mulher nesse momento. Então, a minha pesquisa, eu procuro provar que as mulheres foram importantes em momentos históricos e que criar uma memória, então uma sensação de pertencimento de um grupo feminino era importante. A partir disso eu usei a crítica literária feminista, que era a crítica que dentro do campo literário ela faz praticamente duas coisas, além de muitas outras, mas as funções que eu utilizei foi que elas revisavam o cânone literário, que é os clássicos da literatura, e como as mulheres eram estereotipadas nesse espaço. Então, por exemplo, a literatura durante muito tempo foi feita por homens e para homens. Então, os escritores eram homens e os leitores também. Então, as personagens que existiam, que eram femininas, elas eram totalmente estereotipadas por uma visão masculina. Então, ou ela era recatada do lar, então dona de casa, mãe, esposa, ou ela era pecadora, que era considerada como Eva, nesse caso, que fugia um pouco desse padrão, mas que ainda eram julgadas por não cumprirem o que socialmente as mulheres eram feitas. Então, essa crítica, ela questiona essas questões. Além disso, a crítica dá voz a mulheres que foram silenciadas ou esquecidas durante o tempo por serem mulheres. Então, ela explica, a partir das questões sociais, uma sociedade machista e patriarcal, por que as mulheres não possuem suas obras no cânone literário. Então, eu mostro que a Glória Fuertes foi uma autora com grande conteúdo, que escreveu um extenso repertório literário, mas que mesmo assim é pouco estudada, principalmente por falar de questões sociais e por ser mulher. Então eu analiso a partir dessa crítica. Por que eu escolhi analisar poesias, né? Então, a poesia, teoricamente falando, ela é aquele texto que verbaliza as sensações. Então, a poesia, ela pega o contexto, ela pega as sensações, as emoções que estão sendo vividas e são colocadas em palavras. Não são só palavras bonitas e bem colocadas. As palavras, elas realmente trazem uma emoção, trazem uma sensação de estar vivendo aquilo. Então, por isso que eu escolhi a poesia, que tem esse caráter emocional e de sensações, né? Além disso, eu escolhi as poesias autobiográficas por ter esse cunho totalmente pessoal. Então, era realmente a Glória Fuertes falando de situações onde ela viveu, em que ela presenciou. Então, as minhas poesias, elas perpassam, por exemplo, a ditadura, a guerra civil, a entrada no colégio de freiras, que a Glória Fuertes participou. Então, são momentos vividos realmente pela autora. Isso é muito importante e a partir disso eu quero provar que a memória feminina, ela cria essa sensação de pertencimento de grupo. Então, ter uma mulher falando sobre questões femininas, falando de como as mulheres se portavam no contexto histórico, era muito importante para as outras mulheres, as leitoras mulheres, se reconhecerem, terem a sensação de pertencimento a um grupo, de que elas não são totalmente sozinhas, de que não é um indivíduo perdido, onde só tem a função de estar dentro de casa, ser mãe, dona de casa e esposa. Não. Elas também podem fazer parte da educação e da literatura, algo que foi negado durante muito tempo para as mulheres. Então, a partir dos poemas autobiográficos de Fuertes, eu quero provar que é muito importante as mulheres no meio histórico, que a gente tem sim um papel, porque durante toda a história, geralmente a gente estuda a história dos opressores e não dos oprimidos. Então, a mulher não é feita só para ficar em casa cuidando de marido e de filho. Ela pode sim ter acesso à educação, pode sim ter acesso à literatura e escrever poemas tão bem escritos como a Glória Fuertes fez. Então, os poemas da Fuertes é possível notar a memória feminina muito bem escrita. Então, situações que foram vividas por mulheres na Guerra Civil e na ditadura e o espaço que essas mulheres ocupavam. Então, eu analiso isso dentro da minha poesia, a memória feminina dentro do século XX da Espanha.
e também a criação de uma memória coletiva. Então, a Fuertes, ela tem esse papel de criar uma memória para que as mulheres se identifiquem. Basicamente é isso. Eu poderia ficar aqui falando horas explicando com muitas teorias o que eu desenvolvo na minha pesquisa, que ainda está em andamento, sempre bom lembrar. Mas basicamente é isso. Eu estudo uma literatura de autoria feminina e quero provar que mulheres são sim importantes na literatura e na educação. E em momentos históricos também. Então é isso. Eu agradeço mais uma vez o convite. Eu fiquei muito feliz de ter sido convidada e muito obrigada pelo espaço para falar da minha pesquisa. Espero muito que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Tchau!